Oi pessoal, bem-vindos à aulinha de sistemas operacionais. Hoje começando com a primeira aula em vídeo, né? Porque a gente já teve algumas aulinhas em sala, mas vamos deixar algumas registradas em vídeo para o pessoal que faltou poder assistir, né? Então vamos lá, sistemas operacionais, introdução. Vamos ver o que a gente tem aqui pela frente. Bom, o que é um sistema operacional? Não adianta ficar esperando vocês responderem, né? Porque isso aqui, essa aula não é online, pô. Então vamos lá. O sistema operacional são vários programas. É um conjunto de programas, um conjunto de rotinas que vão deixar aquele computador ou aquele dispositivo inteligente, quer dizer, um dispositivo que tem um microprocessador, né? Funcional. Porque se você deixar aquele dispositivo sem um software que coloque ele em funcionamento, é só um monte de circuitos que não vão funcionar, não é? E também te apresentar um computador todo bonito, todo lindo, com um super microprocessador, mas que está ali sem nenhum programa para deixar ele funcional, como é que você vai colocar os seus aplicativos para rodar? Como é que você vai criar os seus próprios programas? A única maneira é você, a cada vez que você criar o seu aplicativo, você escrever todos os programas possíveis e imaginários que vão ligar cada um dos circuitos do teu computador. E aí, com isso tudo ligado, entra o seu programa principal, a sua aplicação que você queria criar, né? Impossível, né, fazer isso, né? Então, o sistema operacional é isso, é um conjuntinho de programas que sabem exatamente colocar o hardware, cada item de hardware, pronto para ser utilizado, tá? Então, ele deixa o computador pronto para rodar os nossos aplicativos. E os utilitários que também o sistema operacional oferece, né? Que utilitário? O que é isso, utilitário? São programinhas que nos ajudam a fazer os nossos programas e nos ajudam a botar os nossos programas para funcionar. E também nos ajuda a fazer alguma manutenção no sistema operacional, né? Então, alguns exemplos de utilitários são os editores de texto, compiladores, linkers, gerenciadores de arquivos, antivírus e por aí vai. Beleza? Tá. Então, sistema operacional é um programa igual aos outros. Claro, não igual aos outros, é um programa gigante, né? Por exemplo, o Linux deve ter 30 milhões de linhas, o Windows 10 deve ter 50 milhões de linhas. Se você for colocar isso e imprimir isso daí, vai dar mais de 1000 livros, né? Como é que você vai ter 1000 livros de não sei quantas páginas para você ler, né? É o tamanho de um sistema operacional, é um absurdo, né? Tanto é que você não vê toda hora um sistema operacional sendo lançado, o que você vê são novas versões de sistemas operacionais que já estavam por ali, que é muito difícil construir um sistema operacional. Tá? Bom, o sistema operacional ele pode ser visto como uma extensão da máquina. O que é extensão da máquina? Será que é com X mesmo, hein? Agora fiquei na dúvida aqui, né? Acho que é com S. Ih, meu Deus do céu, não sei. Depois vocês veem esse, o professor é burro. Aí você pode falar, o professor é burro, não sabe escrever. Tá. Bom, mas extensão da máquina. O que é isso? Né? Em vez de você operar a máquina, você opera o sistema operacional. Para a gente, o computador não é o hardware. Para a gente, o computador é o sistema operacional. É o que a gente manipula. A gente manipula o sistema operacional. Ah, professor, mas o meu é Android, é o smartphone. Filho, é um computador que tem o sistema operacional. O Android é um sistema operacional. Na verdade, o Android é uma capa bonitinha para o Linux. Tá? Embaixo do Android está rodando o Linux.
Beleza? Então você não está vendo a máquina. Você não está vendo as coisas difíceis da máquina. O que você está vendo é uma coisa bonitinha, onde você aciona os ícones com o seu dedo ou então com o mouse, né? E os programas vão funcionar de acordo com a sua vontade. Tá? Então é uma máquina mais fácil de ser operada. É isso. Isso é um dos objetivos do sistema operacional. Tornar uma coisa complexa, que é um sistema de computação, em uma coisa simples de ser utilizada. Um sistema operacional também pode ser visto como um gerenciador de recursos, né? Então, tudo que está disponível no sistema é alcançado através do sistema operacional. Tá? São recursos de hardware e também de software. Tá? Então, tudo que você quiser fazer no seu sistema, eu quero acessar o disco, eu quero acessar a impressora, eu quero acessar o monitor, eu quero ler o teclado que está sendo digitado. Tudo isso é feito através do sistema operacional. Beleza? Então vamos lá. Então, nessas duas visões, tá? Mas outras coisas também. O sistema operacional pode ser visto também como um protetor do sistema, né? Pode ser que historicamente a gente, se for lá ver, começar a ler sobre a história dos computadores, a história dos sistemas operacionais, você vai ver que antes de existirem os sistemas operacionais, era preocupante que o usuário pudesse quebrar alguma coisa naqueles equipamentos que custavam milhões de dólares. Então, foram pouco a pouco colocando um sistema automatizado, né, para que o usuário não tivesse acesso ao hardware. Então, o sistema operacional também é uma proteção ao hardware contra o mau uso. Também é uma proteção do software, né? Os programas que estão rodando ali também estão sendo protegidos pelo sistema operacional, para que um programa não invada o outro, ou por maldade, ou por algum erro. Tá? Então, uma outra visão também é proteção dos recursos, né? Não sei. Os livros gostam desses dois aí, ó. Extensão da máquina, né? Como se fosse uma máquina virtual, fácil de ser operada, e o gerenciador de recursos, que vai fornecer para os nossos programas tudo que os nossos programas precisarem. Nossos programas precisam acessar o disco, fazer uma gravação em disco, precisam ler um arquivo em disco, precisam gravar um arquivo em disco, um arquivo em fita, precisam escrever na tela. Tudo isso daí o sistema operacional vai fornecer meios com que o teu programa se comunique com o sistema operacional e o sistema operacional faça aquilo que ele está solicitando. Bom, um exemplo é o seguinte. Não, isso aqui que você está vendo aqui, ó, é um desenho de um HD aberto, tá? Então aqui você está mostrando a parte mecânica. Tem a parte eletrônica aqui também, só que não está mostrando. É um bichinho complicado, tá? Então ele tem um disco que gira em alta velocidade, tem uma cabeça de leitura e gravação, na verdade mais de uma, né? Do outro lado tem outra, pode ter mais de um prato, né? Pode ter 2 pratos ou 3, então para cada prato você vai ter 2 cabeças, uma para um lado, outra para o outro. Tem que ter um programinha que controla o movimento dessas cabeças, desse braço aqui, e uma série de outros controles, e tem toda a parte eletrônica aqui envolvida aqui, né, que a gente não está vendo. Então é um cara complexo, tá? Quando você escreve, você sabe os detalhes de funcionamento desse negócio? Não, a gente não sabe. A não ser que você leia um livro bem grosso a respeito desse sistema, que não é um sistema simples. Você ficar bem por dentro, você vai ter que ler esse livro todo, de cabo a rabo, que sei lá, ele tem 500 páginas. Existem esses livros. Tá? Mas não é o nosso caso, nós não sabemos isso tudo. Né? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer programa. Né?
Então, o nosso programa, o programa que a gente faz, por exemplo, em linguagem C ou em outra linguagem de programação qualquer, para ler ou escrever um arquivo, então você quer colocar um arquivinho aqui dentro ou quer ler um arquivinho que está aqui armazenado, né? Você não tem que escrever o programa para controlar e manipular esse troço aqui, tá? Você não tem que fazer isso. Você só tem que escrever o seu programinha dizendo que você quer ler ou escrever determinado arquivo. O resto, quem vai fazer é quem? É o sistema. Ô filho, não era para você mudar não. Ou era? O resto quem vai fazer é o sistema operacional, tá? E nem é o sistema operacional sozinho, porque o sistema operacional não tem todas as informações possíveis e imaginárias sobre todos os HDs que existem por aí, todos os dispositivos que você conecta no computador. Tá? O fabricante fornece junto com o equipamento o software de controle daquele equipamento, tá? que se chama driver. Não é drive, não, é driver. Tem um Rzinho no final. Tá? Esse driver, ele que controla o teu equipamento. O sistema operacional conversa com esse equipamento, com esse driver. Beleza? E o seu programa conversa com o sistema operacional. Então, são vários níveis de comunicação até que aquele arquivinho que você queria ler ou escrever seja lido ou escrito. Tá? Então, aqui esse bonequinho é você. Ou eu, tá? Senão você vai achar que eu estou dizendo que você é feio, que você é dessa cor e você tem esse bracinho final. Não é, sou eu, isso aqui. Esse é o Titio. Titio escreve um programa. Está aqui o programinha que o Titio escreve. Esse programinha aqui está na nossa linguagem de computação, de programação que você escolheu, que eu escolhi, mas C. Tá? Então, escrevi em C aqui, é o meu programinha. Esse programinha, em algum lugar, tem comandos para leitura de arquivo, né? fread é uma funçãozinha do C. E o fwrite é outra função, também é uma funçãozinha do C. Então, tem linhas para cima, linhas para baixo, e aparecem esses dois comandos em algum lugar. Beleza? Chamada essa função em algum lugar. Bom, esse teu programa, o que acontece? Nada, né? Porque esse LibreOffice do Linux gosta de brincar com a gente, fazer esse tipo de coisa. O que vai se fazer? O que você faz? Você traduz esse troço aqui, esse programinha, né? Porque esse programinha aqui está na sua linguagem, que é quase um inglês. Você precisa compilar ele para a linguagem máquina, para as instruções daquela máquina que você está usando, aquele computador que você está usando. Tá? Então, o compilador vai fazer isso. Mas não é só o compilador que você usa, porque tá vendo essas funçõezinhas aqui que você está chamando, né? Elas não estão no teu programa. Só a chamada elas estão no teu programa. Essas funçõezinhas elas estão dentro de biblioteca. Então, tem que carregar o conteúdo dessa biblioteca, né? Que aqui no caso eu chamei ela de libc, que é o lib de library, né? Biblioteca do C, e é que o linker vai juntar essas funçõezinhas que eu estou chamando no teu programa, tá? Isso é normalmente o que a gente faz. Aí depois, quando você vai mandar o programa ser executado, aí vem outro cara e ajuda, que é um tal de loader. E esse loader vai fazer o quê? Vai colocar o teu programa na memória, e no momento que esse teu programa está na memória, ele já não é mais chamado de programa. Ele é chamado de programa enquanto ele está no disco. Tá? Vamos dizer isso. Enquanto ele está no disco, ele é o teu programa. E não é nem o programa que você escreveu, já é um programa modificado, né? Porque você usou o compilador, você usou o linker, e também esses caras aqui estão fabricando o quê? O programa executável, né? O arquivo executável. Para ser executável, ele tem que respeitar uma série de padrões que o sistema operacional que você está usando impõe, né? Então, você tem que ter aqueles padrões para, na hora que for chamar o loader para carregar aquele cara na memória, ele saiba carregar o cara na memória e saiba carregar tudo o que ele precisa para a memória. Então, tem o arquivo executável tem várias informações, né?
necessárias para que o programa chegue na memória e possa ser executado. Então, um arquivo executável tem as suas instruções traduzidas para instruções de máquina, mais as instruções da biblioteca e mais outras instruções que têm a ver da construção do arquivo executável, de como que ele tem que ser colocado na memória e de como ele tem que ser carregado com outros possíveis programas que ele esteja chamando. Tudo bem? Meio complicado, né? Mas é isso. Então, uma vez que o seu programinha está na memória junto com as outras coisas, né, que foram adicionadas a ele é chamado de processo. Tá? Então, é comum você abrir um livro de sistemas operacionais e o cara lá, o escritor, fala assim, olha, o processo é um programa em execução. Tá? É uma definição bem simples, mas ela embute muitas complicações. Tá? Eu só coloquei essas partes aqui só para mostrar que que é um pouco mais complicado que um programa em execução. Tá bom? Então aqui o teu processo foi colocado na memória e em algum momento o teu processo vai entrar em execução. Tá? Porque isso aqui pode ser um ambiente que a gente chama de multitarefa. Né? Um ambiente multitarefa é que na memória você pode ter vários processos, né? Ou vários programas em execução que não estão sendo executados, estão na memória, aguardando a sua vez de ser executado. Beleza? Então aqui está o seu processinho na memória e em determinado momento ele foi escolhido pelo sistema operacional para começar a rodar. Ele começou a rodar, parará. De repente chegou aqui no equivalente ao FREAD, né? Porque não é mais o FREAD, porque ele foi compilado e foi transformado em outra coisa, né? Na verdade, isso aqui foi transformado numa chamada ao sistema, porque ele está fazendo o que? Ele está solicitando acesso a um dispositivo de entrada e saída. E os programas do usuário não têm direito de fazer isso. Tá? Isso é um assunto de aulas futuras, mas é o seguinte, o computador ele pode funcionar em dois modos, né? Que é o modo supervisor, ou modo kernel, ou modo núcleo, né? Esses nomes que eu falei são tudo a mesma coisa, que é o modo kernel, que é o comum que a gente fala, o modo kernel, que é o modo em que o programa que está rodando em modo kernel, ele pode acessar tudo que ele quiser no computador, ele não tem restrição nenhuma, tá? Que não é o caso dos programas do usuário. Os programas do usuário são lixo, não pode fazer nada. O sistema operacional pode fazer tudo, beleza? Então aqui o que o programa do usuário está fazendo, esse FREAD, essa função aqui, ela é transformada numa chamada ao sistema para solicitar ao sistema que se leia um arquivo no disco. Beleza? Então, na hora que chegou para executar o equivalente do que está aqui, né, que é outra coisa, ele gera uma chamada ao sistema, né? Então, isso aqui tem todo um procedimento, essa chamada ao sistema. Aqui está só uma setinha meio rosinha, né? Mas é uma coisa mais complicada, não é só isso, que está em assunto de aulas futuras. Tá? Mas aí o processo, através desse mecanismo de chamada ao sistema, ele consegue falar com o sistema operacional e solicitar ao sistema operacional que ele faça o serviço que está sendo desejado no momento, que é a leitura em disco. Bom, aí o sistema operacional, né, através de um outro mecanismo, ele vai conversar com o driver do disco. O driver do disco é o cara que conhece profundamente o disco. É um conjunto de rotinas que sabe exatamente como o disco funciona, né? Então esse cara aqui conversa com o disco, faz no disco o que está sendo solicitado pelo sistema operacional e vai, no caso é leitura de disco, ele vai achar a posição onde é que estão os dados que ele quer, né? Vai conseguir achar aqui, ó, as informações. Então vai vir um bloco de dados aqui, né? Que não vai vir só um byte, vai vir um bloco de bytes.
Esse bloco de bytes vai ser colocado na memória. Aqui não tem um esqueminha mostrando isso, mas é o que acontece, né? Então, esse cara aqui, ele não vai... Ele vai fazer diretamente um acesso à memória e vai colocar esse bloco lá. Então, tem um outro esquema aqui, né, que não está representado, é que o dispositivo está acessando a memória diretamente. A gente chama assim acesso direto à memória, ou DMA, onde esse cara vai colocar os dados numa região da memória, né, e vai avisar o sistema operacional, ó, transferência é feita, o sistema operacional vai chamar o processo, porque o processo pediu, nem ficou quietinho em algum lugar, ficou lá dormindo, esperando que o sistema operacional fizesse o que ele pediu. Aí, como o disco disponibilizou os dados na memória, o sistema operacional vai, acorda o processo e fala assim, processo, pode pegar os seus dados. Aí o processo pega os dados e dá continuidade no processamento daquele processo lá. Tá? Então, na verdade, eu nem queria falar toda essa complexidade aqui, né? Eu só queria dizer assim, ó, o programa do usuário não se comunica diretamente com o disco, né? O programa do usuário solicita ao sistema operacional e o sistema operacional solicita ao driver que o disco funcione de determinada maneira. Só isso. Então, era uma comunicação aqui em dois níveis, né? O programa do usuário fala com o SO e o SO fala com o driver do dispositivo. Beleza? Tá. Aí aqui bota algum blá 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 dizendo, ó, se todo programador tivesse que entender detalhadamente esse funcionamento, não haveria aplicativos disponíveis, porque os programadores não iam conseguir programar o aplicativo que ele estava se propondo a construir, né? Porque ele vai ter que desenvolver toda esse esquema aí que foi apresentado nessa simulaçãozinha aí. É isso, nessa animaçãozinha do slide passado. Beleza? Tá, vamos dizer que ele consiga, mas será que ele conseguiu manipular tudo isso aí, mas da melhor maneira possível, né? Da maneira ideal? Isso não é uma coisa muito fácil de fazer, né? É extremamente difícil. Então, graças aos céus, ou graças aos grandes programadores do passado, nós temos um sistema operacional, ou mais de um, para fazer toda essa parafernália aí que a gente precisa ter disponível para conseguir rodar os nossos programinhas. Então, como a gente estava falando, né, que o computador, que o sistema operacional, ele é uma extensão da máquina ou um gerenciador de recursos, nesse exemplo aqui do slide, envolveu vários, né, da animaçãozinha, envolveu vários gerenciamentos, né? Ó, teve gerenciamento de memória. Onde teve gerenciamento? Pô, não teve que achar um lugar na memória e colocar o processo lá? Mesmo que só tenha sido isso já é um gerenciamento de memória. É claro que tem muito mais coisa além disso para gerenciar a memória, tá? Tem toda uma parafernália para proteger o programinha ali na memória para que um não invada o outro. Beleza? Mas só o fato de ter que arrumar um lugar na memória e carregar o programa para lá, já houve um gerenciamento de memória. Pronto. Já teve um gerenciamento de um recurso. Aí o teu processo está na memória. Pode ter outros na frente, esperando a vez para executar. Aí executa um, executa outro, aí chega a sua vez. Não é isso? O que aconteceu? Está havendo um gerenciamento dos processos. Coloca processo para executar, tira processo de execução, escolhe outro, coloca processo para outro para executar. Já executou muito, tira esse, coloca outro, escolhe outro, por aí vai, né? Então, teve um gerenciamento de processo. Não importa se for o mais simples possível, mas teve um gerenciamento de processo. Teve gerenciamento de entrada e saída? Teve. Você não conversou? O sistema operacional não foi conversar com o HD, com o disco? Pois é, teve que acessar.
né? Isso tudo segue uma padronização desse acesso. E também teve um gerenciamento de arquivo, porque os dados que você está trabalhando com essa entrada e saída não são dados como quaisquer. São dados que vêm de disco e vão ir para o sistema de arquivos do computador, né? Então, teve um gerenciamento de arquivo. Então, olha quantas coisas teve. Ó. Gerenciamento de memória, gerenciamento de processo, gerenciamento de entrada e saída e gerenciamento de arquivos. Por acaso, a maioria dos livros que existem sobre sistemas operacionais estão divididos nessas 4 áreas aí. Beleza? Isso vão ser as 4 áreas que nós vamos estudar aqui nas nossas aulas de sistemas operacionais. Tá? Então é isso aí. Basicamente, o estudo dos SOs é composto por esses gerenciamentos aí. Processos, memória, arquivo, entrada e saída. Aí eu coloquei assim, ó, ninguém acordou um dia e falou assim, opa, hoje eu vou inventar um sistema operacional. Isso daí não existiu. Tá? O que existiu foram que, pouco a pouco, as necessidades para fazer alguma coisa e os problemas que resultaram em tentar fazer essa coisa obrigou a criar mecanismos para se fazer essa coisa funcionar, né? E o sistema operacional foi nascendo disso daí, dessas várias ideias. Enrolou? Não, né? Só que ninguém chegou e disse assim, não, vamos inventar o sistema operacional. Não. Claro, teve os momentos que o pessoal se juntava e disse, não, vamos projetar um sistema operacional. Claro que teve isso. Mas já foi um pouco mais avançado na história da computação, né? Antes não tinha sistema operacional nenhum. O cara ia lá, mexia no computador diretamente. Aí depois os caras viram que não estava dando certo isso. Aí botaram um operador ali. Aí tudo era solicitado ao operador. O operador fazia. Aí estava vendo que não estavam ganhando muito dinheiro com o operador ali. Aí foram tentando automatizar. Aí apareceu o primeiro sisteminha, né? Que, no caso, sistemas de processamento em lote, né? Talvez eu fale em algum momento disso aí na história, acho que eu já falei em sala alguma coisa sobre isso. Tá? Aí foi o primeiro sisteminha assim, grande, onde os usuários não tinham acesso, né? Eram só os operadores que alimentavam as diferentes unidades, né, do sistema, né, que não era um computador só, eram vários computadores, cada um tinha uma finalidade. Um era um computador para entrada, o outro computador era para o processamento e outro computador para a saída. Então, os operadores iam alimentando essas 3 partes aí com os programas dos usuários. Quando estava terminado, o operador dava o resultado para o usuário. Podia ser um resultado bom ou um resultado ruim, dizendo, ó, você vai ter que programar tudo de novo, e olha, não era brincadeira. Aí uma coisa que também se vê bastante na história da computação é que os sistemas operacionais evoluíram em paralelo com o hardware. E às vezes as ideias que surgiam no meio dos sistemas operacionais influenciavam o pessoal de hardware a construir algo, né, algum circuito que facilitasse a implementação daquela ideia. Tá? Por exemplo, uma que é bastante comum é que no desenvolvimento de um sistema operacional, um projeto de um sistema operacional grande que eles estavam querendo construir, eles chegaram à conclusão de que era necessário que o computador funcionasse em pelo menos 2 modos de funcionamento. Um em que funcionavam os programas do usuário e outro que funcionasse o sistema operacional. No modo em que o sistema operacional funcionava,
ele tinha direito a todas as instruções do processador, né? E que em contrapartida, no modo do usuário, o usuário não tinha direito a todas as instruções. Por exemplo, as instruções de entrada e saída. Tá? Isso foi criado primeiro em software. Essa ideia veio primeiro em software e depois foi implementada em hardware. A ideia de memória virtual também primeiro veio em software, depois veio o hardware para ajudar a realmente conseguir fazer com que a memória virtual funcionasse. Tá? Então, sistemas operacionais e arquitetura de computadores estavam ali lado a lado, um puxando o outro. Aí, por exemplo, um projeto de sistema operacional muito importante, né, que na época foi muito criticado, mas depois o pessoal conseguiu mostrar que muito criticado. Por quê? Porque, porra, esbarrou em todos os problemas possíveis e imaginários. Então, por esbarrar nesses problemas, então teve uma explosão de ideias, né? Tiveram muitas ideias, tanto para sistemas operacionais, tanto especificamente para fazer os sistemas operacionais funcionarem, quanto para a computação em geral. Então foi um momento muito criativo da computação, foi aí na criação desse Multics. Acho que ele começou em 1963 ou 1964, não sei. Depois, se vocês estiverem interessados, vão e pesquisem, tá? Bom, eu só estou falando isso aqui porque depois eu tenho o seguinte, ó, o Unix, né, foi desenvolvido lá no iniciozinho dos anos 70, no final dos anos 60, por alguns pesquisadores que estavam envolvidos nesse Multics, né? Como os caras ficaram sem fazer nada, pô, vamos fazer um sistema operacional para aquela máquina que está ali de bobeira, que acho que era um PDP-8. PDP-8, acho que era o computador que estava ali disponível. Eles usaram várias ideias do Multics e criaram o Unix. Tá? O Unix é uma brincadeirinha que é só que na verdade está querendo se referir a né? Em relação ao Multics, o Multics era um sistema operacional que estava sendo desenvolvido para controle de rede de distribuição de eletricidade nos Estados Unidos. Então era um super sistema com centos usuários, né? Então esse Multics vem de multiusuário, né? E o Unix era de um usuário. Então eles fizeram essa brincadeirinha. Então, bom, muitas das ideias do Multics foram aplicadas aqui no Unix. Beleza? Tá. O Linux é praticamente um clone do Unix. Beleza? O Android é Linux. O que roda aí embaixo, o Android é só uma capinha bonita para o Linux que está rodando lá embaixo. O iOS e o macOS também foram criados a partir do Unix, né? No caso, o Berkeley Unix. E depois o Unix teve muitas variações, né? Ele começou gratuito, aí depois começou a ter as suas próprias personalidades, né? Vários pesquisadores diferentes, vários fabricantes diferentes foram moldando seus próprios, foram tendo várias distribuições de Unix. Uma delas foi na universidade lá dos Estados Unidos, da Universidade da Califórnia, né, Berkeley, né, que fez essa distribuição Unix aqui, na qual o iOS e o macOS derivam, né? Então, se a gente for ver, né, todos os nossos sistemas operacionais, né, tem um Multics no coração, né? Bom, então
a gente tem esse desenho aqui, né? Então esse desenho está aqui, onde o sistema operacional se encaixa. Bom, o sistema operacional tem assim, então a gente tem o hardware lá embaixo, né? O circuito, todo o circuito do teu computador, toda memória virtual, memória RAM, memória ROM, HD, impressora, tela, flash, SSD, HD, o que for, está tudo lá no hardware, né? O sistema operacional, né? Ou mais precisamente o núcleo do sistema operacional, o kernel, está cuidando desse hardware, né? Ele que vai fazer a comunicação entre o que está aqui em cima com o que está aqui embaixo. O que está aqui em cima quer, o sistema operacional conversa com o hardware para que o que esses caras de cima querem consigam. Tá? Essa parte toda aqui é software, né? Incluindo o sistema operacional, também é software. Tá? Essa parte mais de cima, essas duas aqui, é do usuário. Aqui tem programinhas do usuário rodando, né? Tem uma interface do sistema operacional com os programas do usuário. Tem essa interface onde os programas do usuário conversam com o sistema operacional. Você pode até chamar de API, Application Program Interface, interface com os programas de aplicação. E também tem uma conexão, também tem uma interface com o usuário. Tá? Então o sistema operacional lida com o usuário de duas maneiras, né? Executando os programas do usuário e executando os comandos do usuário. Você também dá comandos, né? Você também dá ordens para o sistema operacional, não dá? Você não vai com o teu mouse lá e clica no íconezinho e um programa não funciona? Você está conversando com o sistema operacional de alguma forma. Tá? Então, essa comunicação com o usuário, essa interface com o usuário, diretamente com o usuário, pode ser através de uma linha de comando, né? Você tem acesso àquela telinha preta onde você digita o que você quer, né? Onde você digita o nome de um programa do sistema operacional e o sistema operacional executa aquele programa. Essa linha de comando a gente costuma chamar de shell. Shell, professor? Só você olhar para cima que você vê. Podia ter passado sem falar essa aí, né? Shell, beleza? E a outra maneira é a interface gráfica com o usuário, que a gente chama de GUI, né? Quando você usa o mouse e íconezinhos, tudo bonitinho, tudo colorido lá para funcionar, beleza? Duas formas de conversar com o usuário, além da forma de conversar com os programas do usuário, através das APIs. Aí, como eu mencionei aquele negócio de modo kernel e modo usuário, eu coloquei aqui, ó, a maioria dos computadores possui dois modos de operação, né, que é o modo kernel, que é o modo em que o sistema operacional funciona, e o modo usuário é onde os comandos do usuário e os programas do usuário rodam. Tá? O sistema operacional é executado no modo kernel. O modo kernel também pode ser chamado modo supervisor. Tá? O sistema operacional todo, ou pelo menos algumas das suas funcionalidades, tem que funcionar no modo kernel. Beleza? No Windows, a primeira modificação real do Windows que teve foi o Windows NT. 1995, 96, não me lembro. Tá? O Windows NT, onde que todo o esquema do sistema operacional era bastante diferente do que a gente vai seguindo do Unix, né? Do MS-DOS. O MS-DOS também foi um filhotinho do Unix. E até o Windows 3, sei lá qual era, Windows 95, acho que era o Windows 95. Até o Windows 95 era uma interface gráfica rodando em cima do MS-DOS. Aí veio o Windows NT, que mudou tudo e também mudou a estrutura do sistema operacional que eles usavam.
Então eles usavam um kernel, existia um kernel que funcionava em modo kernel, mas tinha outros módulos que eram do sistema operacional, mas que ficavam do lado de fora, não rodavam em modo kernel, rodavam em modo usuário. Tá? Isso não vem ao caso, mas só uma curiosidade. Tá? Porque foi colocado aqui, ó, o sistema operacional é executado no modo kernel, pelo menos algumas de suas funcionalidades. Tá? Então é porque tá aqui, eu escrevi isso porque eu me lembrei que o Windows NT, que agora deve ser aí depois veio o Windows XP e esses outros Windows que tem hoje em dia, todos devem seguir mais ou menos o que esse Windows NT propôs. Aliás, o Windows NT era um sistema operacional bem legal. Então, no modo kernel, né, o modo supervisor, se tem acesso a todo o hardware e pode ser executado qualquer instrução do conjunto de instruções daquele processador, não tem restrição nenhuma. Tá? O restante do software é executado em modo usuário, no qual apenas um subconjunto das instruções de máquina podem ser usadas, podem ser executadas. Tá? Em particular, as instruções que podem ser executadas aqui são aquelas que não afetam o controle da máquina e que não realizem entrada e saída. Tá? Essas instruções perigosas não podem ser acessadas no modo usuário. Se tentar, vai rolar uma exceção no processador e o teu programa vai ser tirado de execução. Beleza? Tá. Então, só para dar mais uma reforçada, né, no sistema operacional, o que é o sistema operacional. Então, o sistema operacional transforma hardwares feios em belas abstrações. Então, isso aqui é uma figurinha que eu tirei do livro do Tannenbaum. O livro é Sistemas Operacionais Modernos, a edição 4, quarta edição. Né? Então, tem essa figurinha lá. Então, aqui você tem o hardware e aqui tem interface com o hardware. Olha como é que ela é feiosa, né? Não é que ela seja feia, né? Ela pode ser assustadora para os caras que não gostam, mas os caras que gostam de escrever essa parte aqui, eles vão achar que é lindo, tá? Mas para as pessoas comuns, vai lidar com instruções aqui e programações que dão medo, né? Então, chama aqui de interface feia. Né? Então, o sistema operacional aqui, né, através dessa interface, ele conversa com o hardware. Né? E o sistema operacional apresenta uma interface linda com os programas aplicativos e com os usuários também. Tá? Então, o que está falando? O sistema operacional fornece uma abstração. O que é abstração? Abstração é tirar a complexidade da coisa e só apresentar aquilo que interessa, né, de maneira limpa e fácil. Por exemplo, você vai pegar um Uber, ou vai pegar um táxi, você só precisa dizer para o motorista, olha, me leva a tal lugar. Você não precisa saber como é que dirige, você não precisa saber como é que funciona o motor, como é que funciona a suspensão ou qualquer outro equipamento do carro. Você não precisa saber nem qual é o percurso, você não precisa nem saber como é que é, qual é o mapa, nem nada de como que se chega a tal lugar. Na verdade é uma boa você saber, porque, né, o ser humano gosta de passar a perna nos outros. Então, a abstração você só vai falar para o motorista, ó, quero ir a tal lugar, e não precisa saber de mais nada. Então, é exatamente o que acontece. O sistema operacional te fornece essa possibilidade. Né? Você só precisa dizer, sistema operacional, quero fazer isso. Oh, que lindo, o sistema operacional faz para você. Você não tem
Não tem que brigar com esses monstrinhos aqui embaixo. O sistema operacional briga por você. E aí dá aquilo que você quer. Beleza? E é isso aí. Essa foi a primeira aulinha, né? Dizendo o que são os sistemas operacionais. Não foi apresentada uma ideia, né? Espero que vocês tenham assimilado tudo o que eu falei, que eu acho que eu falei de uma forma bastante abstrata, né? Abstraí bastante a complexidade. E é isso aí. Obrigado e até a próxima.